Eu nunca imaginei que um carro pudesse parar sozinho, e menos ainda, que isso me salvaria a vida. Naquele dia, era como se o céu estivesse em silêncio, mas Deus estivesse gritando. Eu acordei cedo, como sempre. Acordei achando que seria só mais uma terça-feira comum. Mal sabia eu que seria o dia em que eu veria a morte de frente, e o sobrenatural de Deus também. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações, assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Era pouco antes das 7 da manhã. Lembro do cheiro do café, da minha esposa calada na cozinha e do meu filho assistindo desenho com o uniforme da escola. Eu vivia aquela rotina todo santo dia. E por fora, tudo parecia certo. Mas por dentro, eu já não ouvia mais Deus fazia tempo. É engraçado como a gente se acostuma com a ausência dele. Vai indo, e só percebe quando o chão some. Naquela manhã, antes de eu sair para mais uma viagem de trabalho, minha esposa disse uma frase que me paralisou por um segundo. Amor, eu não sei porquê, mas eu tô com um aperto no peito. Não vai hoje. Fica em casa. Eu sorri e tentei quebrar o clima com um beijo e é só impressão sua, fica tranquila. Mas a verdade é que eu também estava com o coração apertado. Era como se alguma coisa me dissesse, não vai. Mas eu fui. Entrei no carro, ajustei o banco, coloquei a pasta no banco do carona, bati a porta, dei partida. E naquele segundo, sem saber, a contagem regressiva já tinha começado. Aquele carro seria o palco do maior livramento da minha vida. E naquela estrada, entre curvas e abismos, eu veria com os meus próprios olhos uma intervenção divina que nenhuma oficina, nenhum mecânico e nenhum ser humano jamais poderia explicar. Você pode até duvidar do que eu estou dizendo agora, mas quando ouvir o que aconteceu, talvez você nunca mais veja o volante da sua vida da mesma forma. A estrada sempre foi como uma segunda casa para mim. Eram horas e horas dirigindo por cidades diferentes, trechos repetidos, paisagens que já nem chamavam mais minha atenção. Mas naquele dia, alguma coisa estava diferente. E eu senti isso logo nos primeiros metros. O céu estava cinza. Mas não era só o tempo. Era um peso no ar. Um silêncio estranho, pesado. Como se o mundo estivesse esperando alguma coisa acontecer. Enquanto dirigia, tentei ignorar aquilo. Liguei o rádio. Só tocavam hinos antigos. Aqueles bem antigos mesmo. De quando eu era criança, e via minha mãe orando ajoelhada na sala, pedindo para Deus me guardar. E aquilo me quebrou por dentro de um jeito que eu não estava esperando. Comecei a sentir um nó na garganta, um aperto no peito. Era como se o Espírito Santo estivesse tentando falar comigo. E eu, depois de tanto tempo calando a voz dele, começasse a escutar de novo. Mas ainda assim, eu resisti. Pensei, é só emoção, talvez saudade, talvez culpa. E continuei dirigindo. Alguns minutos depois percebi que o carro não estava normal. O pedal do freio parecia estranho. Não era como de costume. Estava mais mole, mais fundo. Mas funcionava. Pisei algumas vezes. O carro respondeu e então eu disse para mim mesmo, deve ser só desgaste, depois eu vejo isso. Mas algo dentro de mim gritava, para, verifica, dá meia volta. Eu não parei. Eu ignorei. Porque eu tinha uma reunião marcada. Porque eu já estava no caminho. Porque eu achava que tudo estava sob controle. Eu achava... Mal sabia eu que aquele pedal mole era só o primeiro sinal. O primeiro sussurro do céu tentando me impedir de cair no abismo. E ainda assim, eu segui. Ali naquela estrada aparentemente tranquila, eu estava indo em direção ao maior confronto da minha vida. Não era só um problema mecânico, era uma batalha espiritual. E eu estava prestes a descobrir que quando Deus avisa, não é para tirar a nossa paz, é para nos salvar da morte. A estrada parecia vazia demais. Nem caminhão, nem moto, nem um carro passando por mim.
Era como se o mundo tivesse sido pausado só para aquele momento, um silêncio estranho, quase desconfortável. E por mais que o rádio ainda tocasse, parecia que o som já não me alcançava mais. Eu estava só. Só com meus pensamentos. E com aquele freio esquisito. A pista que eu pegava era conhecida. Eu já tinha passado por ali dezenas de vezes. Mas naquele dia, era como se cada curva tivesse sido redesenhada. A paisagem parecia mais escura, o mato mais alto, os postes mais distantes. Tudo parecia meio errado. Foi quando vi a placa. Curva perigosa, a 800 metros. Na hora senti um arrepio. Sempre passei por ali sem problemas. Sempre. Mas dessa vez, algo me fez reduzir a velocidade quase que por instinto. Quando olhei pelo retrovisor, percebi. Não havia ninguém atrás. Na frente, nem sinal de outro carro. E então veio a curva. Uma curva longa, fechada, com um pequeno barranco do lado esquerdo e um penhasco do lado direito. Um erro ali, e era fim de linha. Literalmente. Abaixei um pouco o volume do rádio, segurei firme no volante, e por algum motivo o suor escorreu pela minha testa, mesmo com o ar-condicionado ligado. Quando comecei a descer a ladeira, eu soube. Era ali que alguma coisa ia acontecer. O pedal do freio afundou completamente. Sem resposta. Nenhuma. Meu coração disparou como um tambor. Meus olhos arregalaram. Tentei bombar o pedal. Nada. Tentei puxar o freio de mão, mas a velocidade já era alta demais. O carro começou a balançar, a derrapar. A traseira foi para o lado. O volante endureceu. O pneu cantou. E eu travei. Eu só consegui gritar, Jesus, me ajuda! E naquele instante não tinha lógica, não tinha controle, não tinha habilidade, só tinha fé. Mas foi aí. Foi aí que o impossível aconteceu. Porque o carro parou. Sozinho, sem batida, sem tombar, sem descer o penhasco. Parou a menos de 2 metros da beirada, como se uma mão invisível tivesse agarrado o para-choque e puxado com força. Eu fiquei imóvel, tremendo, chorando, sem entender nada, com o rosto suado e o corpo inteiro gelado. E então, naquele silêncio absoluto, eu ouvi. Eu ainda cuido de você. Eu não conseguia sair do carro. Minhas mãos estavam coladas ao volante. Os olhos arregalados, como se meu corpo ainda estivesse tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O motor desligado, o ar parado. E o tempo parecia ter congelado. O carro estava completamente torto, atravessado na pista com a dianteira virada para o nada. Do lado de fora, uma ribanceira profunda e coberta por vegetação densa. E logo abaixo, lá embaixo, um rio. Se eu tivesse caído ali, ninguém me acharia com facilidade. Não teria sinal, não teria socorro, não teria história para contar, mas ali estava eu. Vivo, inteiro, sem um arranhão. Eu abri a porta devagar. Meus pés pareciam de chumbo. Quando saí, meus joelhos falharam. Caí de joelhos no asfalto quente. As lágrimas vieram com força. E naquele momento, eu chorei como uma criança. Porque eu sabia. Não tinha sido coincidência. Não foi sorte. Não foi reflexo rápido. Foi Deus. Olhei para o carro, depois para a beirada do precipício. E então algo me chamou a atenção. As marcas dos pneus no chão. Não fazia sentido. A marca da frenagem era curta demais para o carro ter parado sozinho daquela velocidade. E o mais impressionante, havia 2 rastros paralelos retos, mas no final um terceiro risco, no meio dos 2, como se algo tivesse segurado por baixo. Naquele instante, senti algo diferente no ar. Uma presença. Era como se alguém estivesse ao meu lado. Não uma sensação de medo, mas de reverência. Como se o próprio céu estivesse ali, me assistindo recuperar o fôlego. Você não precisava ter vindo, mas mesmo assim, eu te trouxe de volta. Essa frase ecoou dentro de mim, não em voz audível, mas como um pensamento tão claro, tão direto, que parecia ter sido falado no meu ouvido. Ali, ajoelhado no asfalto, com o vento passando leve,
Eu entendi. Deus tinha me dado mais uma chance, e não só para viver, mas para mudar. Depois de alguns minutos ali ajoelhado, tentando me recompor, respirei fundo e levantei. As pernas ainda tremiam, a mente confusa. Mas havia uma certeza dentro de mim. Eu precisava entender o que tinha acontecido. Entrei no carro devagar. O motor ainda estava desligado. Virei a chave. Funcionou normalmente. Suspirei aliviado, mas ao mesmo tempo com o coração apertado. Pisei no freio. E foi aí que o impossível se mostrou mais uma vez. O pedal estava firme. Não frouxo. Não fundo. Firme. Preciso. Como se nunca tivesse apresentado defeito. Eu congelei. Pisei de novo. Mesma coisa. Como se nada tivesse acontecido. Como se tudo tivesse sido um pesadelo. Mas eu sabia que não era. Eu senti. Eu vivi. Eu quase morri. E agora, o freio estava perfeito? Não é possível, pensei. Desci do carro de novo, fui até o porta-malas, peguei a lanterna e me deitei debaixo do carro. Não sou mecânico, mas entendo o básico. Já tive problemas com freio antes, já vi vazamento, já vi mangueira solta, fluido escorrendo. Mas ali nada. Absolutamente nada. Sem vazamento, sem sinal de desgaste. Tudo limpo, intacto. Como se o sistema de freio tivesse sido restaurado. Voltei para o volante em choque. O silêncio dentro do carro agora era outro. Não era um silêncio vazio. Era como se alguém estivesse ali comigo, me observando, me esperando tomar uma decisão. Vai continuar vivendo como se nada tivesse acontecido? Vai fingir que foi só um susto? Essas perguntas vieram como facadas na alma, porque eu sabia que eu vinha me afastando de Deus há muito tempo, me acomodando, esfriando, trocando a presença dele por correria, por agenda, por planos. E agora ele tinha me alcançado com poder, não com punição, não com raiva, mas com misericórdia, milagrosa. Peguei o celular com sinal fraco e liguei para o mecânico da oficina de confiança. Contei por alto o que aconteceu. Ele disse: "Se você quiser, passa aqui ainda hoje. A gente dá uma olhada." Eu fui. Chegando lá, entreguei a chave. Fiquei do lado de fora esperando. Depois de uns 20 minutos, ele saiu com a cara franzida e disse: "Rapaz, esse carro não tem nada. Freio tá novo, fluido tá no nível. Nenhuma falha registrada no sistema." Como assim o carro perdeu os freios? Eu engoli seco. Olhei para ele e só consegui dizer: "Não foi o carro que falhou, fui eu." Ele não entendeu, mas eu entendi. Porque quando Deus quer falar, ele fala de um jeito que só você entende. Voltei para casa calado, o rádio desligado, o celular no modo silencioso. Eu não queria ouvir nada, não queria falar com ninguém. Porque lá dentro, uma voz já falava comigo o tempo inteiro. Era como se tudo aquilo que eu tinha ignorado por meses, talvez anos, tivesse vindo à tona de uma só vez. Como se Deus tivesse me colocado de frente com um espelho e dissesse: "Olha quem você se tornou." E doía. Doía demais. Cheguei em casa já à noite. Estacionei devagar, entrei sem fazer barulho, fui direto para o quarto. Apaguei as luzes. Fechei a porta. Me sentei no chão, encostado na parede. O quarto inteiro escuro, só com a luz fraca da rua passando pela janela. E ali, naquele breu, eu desabei. A respiração falhava. O peito doía. O nó na garganta apertava. E pela primeira vez, depois de muito tempo, eu orei. Mas não foi uma oração bonita, não foi com palavras ensaiadas, nem com voz firme. Foi rasgada, crua, cheia de pausas e soluços. "Deus, me perdoa." Essa foi a primeira frase. E depois dela, tudo começou a sair como uma enxurrada. "Me perdoa por ter me afastado, por ter ignorado tua voz, por ter achado que dava conta sozinho." Eu fui deixando a oração de lado, fui deixando a Bíblia fechada. E quando percebi, o coração já estava longe. E eu nem senti. A confissão era pesada, mas libertadora. Eu troquei a tua presença por coisas vazias, por correrias, por vaidades, por controle. E hoje, se o Senhor não tivesse me livrado naquela estrada, eu nem estaria mais aqui.
As lágrimas molhavam minha camiseta. O quarto parecia se encher de uma presença invisível, mas inegável. Deus estava ali. Eu não tinha dúvida. Não como julgamento, mas como um pai que espera com paciência e salva com amor. Naquele momento, eu entendi que o livramento não foi só físico, foi espiritual, porque eu estava morrendo por dentro. E Deus me trouxe de volta por inteiro. Fiquei ali por mais de 1 hora, chorando, orando, pedindo perdão, e em algum ponto eu senti algo que fazia muito tempo que não sentia: paz. Uma paz que não veio de respostas, mas da certeza de que, mesmo com todos os meus erros, Deus ainda me queria por perto. Os dias que se seguiram foram diferentes, não por fora. O mundo ainda era o mesmo. A rotina, os compromissos, o trânsito, as conversas no trabalho. Mas por dentro tudo tinha mudado. Eu acordava mais cedo, lia a palavra, orava. Não por obrigação, mas por necessidade. Era como respirar. Como se o susto do livramento tivesse limpado o vidro embaçado da minha alma. E agora eu conseguia ver com clareza de novo. Mas o mais surpreendente foi o que começou a acontecer com as pessoas ao meu redor. Começou com a minha esposa. Ela me viu mais calado, mais reflexivo, mais presente. E numa dessas noites, sentados na sala, ela me olhou nos olhos e perguntou: "Você tá diferente. O que aconteceu naquele dia, de verdade?" Eu nunca tinha contado tudo. Só disse que foi por pouco. Mas ali, olhando nos olhos dela, eu contei tudo. Do freio que falhou, do carro que parou sozinho, da voz que ouvi no coração, do mecânico que não encontrou defeito algum, e da noite em que confessei meus pecados no escuro do quarto, diante de Deus. Ela chorou. "Eu estava orando por você", ela disse. "Orando para Deus não te deixar se perder." Aquilo me quebrou, porque mesmo quando eu estava longe, havia alguém intercedendo por mim. E o mais bonito é que os ecos não pararam ali. Um amigo descrente, que ouviu por acaso eu contando o testemunho num almoço, ficou em silêncio por alguns minutos e depois me mandou mensagem: "Cara, posso te confessar uma coisa? Eu quase bati o carro semana passada. Quase morri também. Desde então não consigo dormir, mas ouvir você me deu esperança. Você acha que Deus ainda pode me ouvir?" E ali, pelo celular mesmo, eu escrevi: "Ele nunca parou de ouvir. Foi você que deixou de falar com ele. Mas se você quiser, eu oro com você agora." E oramos. Outros começaram a perguntar. Pessoas que me conheciam há anos e nunca tinham me visto falar com tanta convicção. Porque quando você passa pelo milagre, você não consegue mais calar a verdade. E não é sobre religião, nem sobre doutrina, nem sobre ser perfeito. É sobre viver um livramento tão grande que você sabe, com toda a certeza, que foi Deus. E quando isso acontece, você se torna um eco do milagre. Onde você passa, o som do que Deus fez em você alcança outros. Sem você perceber, sua vida começa a provocar perguntas nos outros. E essas perguntas, muitas vezes, são o começo da transformação de alguém. Foi numa madrugada de domingo para segunda. Eu tinha dormido cedo, estava cansado, mas em paz. Minha rotina espiritual já era outra. Me sentia mais leve, mais consciente de que Deus me queria por perto, mas não estava preparado para o que ia acontecer naquela noite. Era por volta das 3 da manhã quando eu acordei com o coração disparado. Mas eu não estava com medo. Estava impressionado, porque eu sonhei, e não foi um sonho comum. Não era confuso nem embaralhado. Era nítido, real, visceral. No sonho, eu estava novamente na estrada onde tudo aconteceu. O mesmo carro, o mesmo trecho, a mesma sensação de velocidade e de perigo, mas dessa vez eu não estava dirigindo. Era como se eu estivesse vendo tudo de fora. Eu era só um observador, olhando para mim mesmo no volante. E então, eu vi. No acostamento, mais à frente, havia uma figura em pé. Alguém parado, me esperando. Não dava para ver o rosto, mas a presença era forte, brilhava, mas sem ofuscar. Imponente, mas sem ameaçar.
E então, quando o carro chegou bem perto, essa figura levantou uma das mãos e o carro parou novamente. Dessa vez, eu vi claramente. Não havia nada nos freios. Não houve comando. Não foi ação mecânica. Foi como se uma mão invisível tivesse tocado o carro e parado ele no tempo. E no mesmo instante, a figura olhou diretamente para mim. Mesmo sem rosto visível, eu senti que estava sendo penetrado por um olhar que via tudo. Tudo que eu era, tudo que eu fui, tudo que ainda escondia. E então ele falou. A voz não saiu pela boca. Saiu dentro de mim. Uma voz que eu ouvi no peito como um trovão que ecoa por dentro. Eu te parei, não apenas para te livrar da morte, mas para te tirar do caminho que estava levando outros à perdição. Nesse momento, o cenário mudou. Do carro, da estrada, de tudo. Eu agora estava num lugar escuro, como um vale profundo, onde vozes gritavam de longe. E eu entendi. Eu estava a caminho disso, e não só eu. Tinha outros atrás de mim. Pessoas que estavam seguindo meus passos, minha influência, minha direção. E a mesma voz falou de novo. Quando você se perde, você arrasta outros com você. Mas quando você volta, você guia muitos de volta também. Foi quando acordei. O quarto estava silencioso, mas minha alma estava em chamas. Sentei na cama com o coração disparado e as palavras ainda ecoando na mente. Chorei. Mas era um choro diferente. Não de arrependimento, mas de entendimento. Deus tinha me dado um livramento, sim, mas aquele sonho deixava claro, não era só sobre mim. Ele queria usar a minha história, minha queda, minha volta, como um mapa para outros. Ali naquela madrugada, eu entendi o peso do chamado, e mais do que isso, o preço da responsabilidade, porque quem recebe um livramento tão grande assim, não pode se calar. Depois daquele sonho, eu já não conseguia mais me conter. Era como se algo tivesse sido ativado dentro de mim. Uma urgência. Uma voz que me empurrava para frente e dizia, dia após dia, fala, conta, abre a boca. Esse milagre não é só teu. Até então, só quem sabia de tudo era minha esposa e 2 amigos próximos. Mas agora, algo em mim dizia que eu precisava ir além. Não para me exibir, não para causar impacto, mas porque alguém em algum lugar precisava ouvir o que Deus fez comigo. Naquela semana, me convidaram para dar uma palavra no pequeno grupo da igreja. Eu hesitei. Minha vontade era recusar, mas quando fui orar, o Senhor me mostrou a imagem da estrada novamente. E eu soube. Era ali que tudo começaria. Naquela noite, eu me sentei diante de umas 15 pessoas. Nada grandioso, nada ensaiado. Mas a presença de Deus já estava ali quando eu comecei a falar. Gente, hoje eu não vim pregar, vim contar. Contar como Deus me salvou da morte e da vida sem propósito. E contei tudo, desde o começo. O dia do livramento, o freio que não funcionou, o carro que parou sozinho, a oração em lágrimas, o sonho profético, tudo. Eu nem percebi o tempo passando. Mas quando terminei, havia pessoas chorando. Uma senhora me abraçou e disse, meu filho está no mundo. E hoje Deus falou comigo através da sua história. Eu vou voltar a orar por ele. Um jovem no fundo da sala, que nunca falava nada, se aproximou e disse, eu também quase morri num acidente, mas nunca vi por esse lado. Acho que Deus também me deu uma chance. Naquela noite o testemunho saiu de mim e começou a frutificar nos outros. E ali eu entendi uma verdade simples, mas poderosa. Quando a gente esconde o que Deus fez, a gente priva outros da esperança que eles precisam. Porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa para voltar para Deus é ouvir que Ele ainda age, que Ele ainda fala, que Ele ainda interfere em estradas, em carros, em freios e até nos corações mais duros. E quanto mais eu falava, mais eu percebia. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre o propósito de Deus se cumprindo. Sobre vidas sendo alcançadas não pelo meu carisma, mas pelo eco da graça que me alcançou. Na semana seguinte, fui convidado para contar a história num culto. Depois, num retiro. Depois, numa live de oração. E cada vez que eu contava, algo se abria no ambiente.
porque quando o testemunho é verdadeiro, ele carrega o peso da eternidade. E toda vez que alguém ouvia e se quebrantava, eu lembrava daquela voz no sonho. Eu te parei, para que outros também parem. Hoje, olhando para trás, eu entendo. Entendo que aquele freio que não respondeu, aquele carro que não parou, e depois milagrosamente parou, foi a linha entre a minha velha vida e o meu novo chamado. Porque o maior livramento que Deus me deu não foi da batida, não foi da morte física, foi do vazio, do caminho torto disfarçado de normalidade, da vida sem direção espiritual. Na época eu achava que vivia bem. Tinha um bom emprego, família, planos. Mas por dentro, meu coração estava empedrado, desconectado, adormecido. Deus precisou me sacudir com algo impossível, inexplicável, para me fazer acordar. E ele fez isso em silêncio. Não houve trovões, não houve voz audível nos céus, mas houve um freio que funcionou sem funcionar. E foi ali que tudo começou. Desde aquele dia nunca mais fui o mesmo. E não estou dizendo que virei alguém perfeito. Não. Mas virei alguém desperto, alguém disponível, disponível para contar, para servir, para ouvir, para obedecer. Porque quando Deus coloca a mão num carro em movimento, Ele também está colocando a mão no destino de uma alma. E eu era essa alma. Hoje eu entendo que o livramento foi só a porta. O chamado veio depois, silencioso, mas firme, sem pressão, mas sem pausa. Ele me chamou para viver diferente, para ser um sinal. Sinal de que Ele ainda age, de que Ele ainda responde, de que Ele ainda interfere, quando ninguém mais pode. E é por isso que hoje eu falo, conto, testemunho. Porque se Deus me deu essa segunda chance, não foi para eu guardar para mim. Foi para que, através da minha história, outras vidas também parem antes do abismo. Talvez você que está me ouvindo agora esteja no volante de uma vida desgovernada. Talvez esteja se sentindo no limite da curva. Talvez os freios da sua alma já não funcionem mais. Mas eu estou aqui para te dizer, Ele pode parar o que você não consegue. Ele pode segurar aquilo que ninguém mais pode tocar. E quando Ele põe a mão, nada mais continua igual. Eu sou prova disso. E se hoje eu ainda respiro, se ainda conto essa história, é porque Ele quis. Porque Ele parou o carro. E parando o carro, Ele me fez continuar. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.